Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Badiani e hoje eu queria conversar sobre um tema que é o tratamento conservador estendido. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que isso é de fato uma modalidade de tratamento quando a gente chega nos estágios, finais da doença renal crônica. A gente sempre fala sobre as terapias renais substitutivas, que seria hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal, mas a gente precisa ter em mente que o tratamento conservador estendido também é uma modalidade de tratamento. A gente deve pensar nessa modalidade e oferecer essa modalidade para os nossos pacientes que tenham comorbidades com alto, risco de mortalidade e que sejam muito frágeis e que talvez não se beneficiem da diálise. Para auxiliar a gente, em como, proceder em quais situações, a gente tem alguns scores de risco que ajudam a gente a avaliar o risco, de mortalidade de determinado paciente. A gente normalmente associa, a Kidney Failure Risk Equation, que vai conseguir determinar a taxa de progressão da doença renal crônica com um score como o score de Banzhal, que ajuda a predizer o risco de mortalidade de determinado paciente antes dele iniciar a diálise. Avaliando, todos esses dados em relação à chance de progressão associada ao risco de mortalidade, a gente pode pensar na opção do tratamento conservador estendido, que é aquele em que a gente não iniciaria diálise para o nosso paciente. Aqui cabe lembrar que todas essas escolhas e situações, elas não são, perenes. A gente pode apresentar uma mudança de padrão. Um paciente que queria o tratamento conservador e depois opta pela diálise, e ao contrário, um paciente que anteriormente tinha optado pela diálise e depois gostaria do tratamento conservador. Eu tô falando isso porque existe também a possibilidade da gente parar a diálise em alguns pacientes que tenham iniciado e que por algum, fator não queiram mais continuar em diálise ou queiram reduzir o número de sessões de diálise. A gente pode fazer, esses cuidados de fim de vida da forma que for mais adequada para aquele determinado paciente, para o que se encaixe melhor com os seus valores, pessoais, familiares. Muitas vezes esses pacientes, eles gostam de ter uma qualidade de vida melhor. A gente tem estudos que de fato mostram que a sobrevida em diálise, ela é superior ao tratamento conservador. A grande maioria dos estudos, são estudos observacionais, retrospectivos e que tem diferença entre os grupos de avaliação. Normalmente, os pacientes que optam pelo tratamento dialítico são aqueles pacientes mais jovens, com menos comorbidades e com menos fragilidade. E os pacientes que de fato optam pelo tratamento conservador estendido, normalmente são mais idosos e mais frágeis. De forma geral, então a gente tem esse aumento de sobrevida na diálise, mas que não necessariamente se traduz em qualidade de vida. A gente precisa ter em mente que quantidade de vida não é a mesma coisa que qualidade de vida. Tem alguns estudos, super interessantes que mostram que o tempo de fato útil que esses pacientes ganham com esse aumento de sobrevida não é assim tão importante, porque o tempo que eles passam entre admissões hospitalares, tempo em diálise, tempo em trânsito para ir e voltar da diálise, tempo perdido com cirurgias de acesso vascular, tudo isso impacta na qualidade de vida, e a diferença de tempo ganho e de tempo de qualidade para eles de fato passarem com seus familiares e fazendo atividades que agradam, a gente não tem assim tanto benefício. Então, eu trouxe aqui, tô falando isso hoje para a gente lembrar que o tratamento conservador estendido é uma modalidade super válida de tratamento e que isso precisa ser alinhado com o paciente, com seus familiares, em conjunto com uma equipe multidisciplinar que vai ajudar no cuidado desse paciente e no planejamento, dos passos de fim de vida, de cuidados de fim de vida. A gente tem que lembrar que nesses pacientes
a gente vai objetivar a melhor qualidade de vida. Então, a gente vai ser mais permissivo com alvo de pressão arterial, tratamento de dislipidemia. Além disso, a gente vai tentar tratar sintomas, tentar liberar a alimentação desde que ela seja, adequada para aquele determinado paciente e não ficar tão preso em alvos, terapêuticos para a gente conseguir, um fósforo, um cálcio, uma vitamina D, PTH dentro da normalidade. O nosso objetivo, em conjunto com a equipe multidisciplinar, é fazer o possível para aquele paciente ter a melhor qualidade de vida possível. Então, esse daqui é meu lembrete de hoje, E o tratamento conservador estendido é uma forma de terapia e que nós, como nefrologistas, temos que estar preparados para cuidar desses pacientes da melhor forma possível. Obrigada!